Olá a todos. Há determinados momentos que é interessante a gente trabalhar com objetos para fazer a nossa imaginação ser aguçada aqui na área de trabalho. Muitos dos programas de computação gráfica permitem aqui uma variedade de objetos interessantes para nós começarmos a fazer esse trabalho. No caso do Blender 3D, para adicionarmos objetos básicos geométricos, a gente pode vir aqui na opção Add, ou até mesmo usar o atalho Shift A para, na opção Mesh, obter alguns objetos que a gente pode iniciar a nossa atividade aí na área. Exemplo do plane, cube, círculo, UV sphere, icosphere, cylinder, cone, torus, grid, monkey. São, na verdade, 10 objetos básicos elementares que vão nos dar poder de fazer muita coisa aí junto à área de trabalho. Eu vou aqui só apagar o objeto cúbico. Para nós adicionarmos objetos extras, nós podemos ativar um complemento denominado Extra Objects Mesh. Para ativarmos, nós vamos vir aqui no menu superior em File, vamos clicar na opção User Preference, abrimos a janela de configuração. Quero lembrar vocês que esse addon aí, que é o complemento, ele está tanto aqui na versão oficial 279B, como na versão experimental. Para nós ativarmos o addon, nós vamos clicar em Addons, que são os complementos, e aqui na lupinha, só para facilitar, vamos escrever a palavra em inglês Extra. Veja que eu tenho duas bibliotecas interessantes, tanto de curva como de mesh. Como no caso do nosso tutorial hoje é sobre mesh, eu vou ativar essa biblioteca. Para eu utilizá-la sempre que o Blender iniciar, eu posso clicar na opção Save Use Settings. Caso vocês só queiram utilizar uma vez, basta selecionar e sair da janela. Aqui agora nós vamos ter, com o Shift A, além dos nossos 10 objetos iniciais, que vai do plane ao monkey, outros objetos aqui embaixo que vão permitir a gente aguçar a criatividade para fazer outras funcionalidades com os objetos. Entre eles, eu tenho aqui o Round Cube, que é o cubo com arredondamento. Antes de manipular o objeto, a gente pode simplesmente olhar aqui na barra da esquerda que existem as configurações pertinentes a esse objeto que eu incluí na área. Então, se eu não mexer nesse objeto, eu posso vir aqui nessas configurações e alterar os parâmetros desse objeto. A exemplo aqui, vou só esticar essa janela, dessa opção chamada Operator Present, que é a configuração de operadores. Aqui eu posso clicar a caixinha, vocês vão ver que além desse objeto esférico, eu tenho como transformá-lo numa cápsula, no clay bear, num cubo, numa grid 3D, no octaedron, no quad sphere e até mesmo no round cube, que é o cubo curvo. A exemplo aqui do capsule, vocês vão ver que eu tenho configurações na parte de baixo pertinentes ao raio, onde eu posso aumentar ou diminuir para dar forma esférica ou não ao objeto. Tenho como aumentar o tamanho dessa forma pelo eixo X, pelo eixo Y ou pelo eixo Z. Para vermos outros objetos, vamos apagar esse aqui com a tecla X, com Shift A. Outra forma interessante aqui que a gente pode adicionar são formas do tipo mecânica. É nessa opção aqui que eu tenho os tubos ou juntas de tubos, que é o Pipe Joints, com alguns exemplos aqui do joelho, da junta T, Y e a junta N. Temos também os objetos em forma de engrenagem. Só para a gente entender esses objetos, vamos adicionar aqui um Pipe Elbow, que é um joelho, e esse joelho é formado aí com essa formatação que vocês estão vendo. Aqui vocês podem manipular o raio para dar mais afinamento ou menos afinamento aqui na grossura do objeto. Em Divisions, eu posso trabalhar a resolução para mais ou para menos. Aqui no ângulo, eu posso alterar o direcionamento dessas tubulações que se dividem aí no meio. Se eu usar um ângulo aqui de 90, vocês vão ter aqui um ângulo reto. É interessante para eu criar objetos com cantos bem legais aqui na formatação. Temos também o LED Start, que vai nos permitir aumentar ou diminuir esses filamentos, tanto de cima como de baixo. Vamos utilizar um outro objeto, tecla X para apagá-lo. Vamos usar outro exemplo aqui de junta, a junta Y. Eu tenho como modificar o ângulo 1, eu alterno esse ângulo, ou o ângulo 2, para dar direcionamento distinto. Olha como facilita bastante aqui
para certas formas que a gente queira criar. Podemos agora também aumentar o tamanho dos braços desse objeto, do de baixo, no que está à direita ou no que está à esquerda. E aqui eu posso aumentar o raio ou diminuir o raio para dar o efeito desejado. Bem interessante para determinadas situações que a gente queira trabalhar aqui na área. Tecla X. Vamos adicionar outro objeto mecânico. Vamos ver aqui a junta T. Junta T forma esse joelho. Para quem quer trabalhar com hidráulica, é uma coisa bem legal aqui junto ao Blender. Então eu posso aumentar o ângulo dessa junta que está aí no centro. Posso aumentar os braços, tanto de baixo, como de cima, como esse central aqui. Vamos usar o X aqui para deletar. Shift A, vamos adicionar um outro objeto. Dessa vez, vamos utilizar uma engrenagem, que é o Gear. Vamos usar o Gear aqui, que é a engrenagem básica. Aqui está a nossa engrenagem antes de manipular. Então, nós temos aqui como aumentar o número de dentes dessa engrenagem, maior ou menor. Okay? O raio. O tamanho, vai ser a largura aqui do objeto. A base é esse centro aí, que a gente pode diminuir e aumentar para dar maior abertura aí. O dedendo, que é justamente esse efeito que vocês estão vendo pelo centro. O addendum, que é para fora. Aqui nós podemos dar ângulos aos dentes, fazer mais ou menos um entortamento, como se fosse um twist, um tornado. Fazer o objeto com conicidade, ou podemos fazer com que essa conicidade seja para cima ou de forma plana aqui, criando um efeito bem legal. Tecla X. Outro exemplo de objeto aqui adicionável é o Torus Object. Nós temos três tipos de Torus aqui. Vamos ver primeiro o Twist. Esse Torus é diferente do que nós estamos acostumados a ver aí na inicialização. Ele vai nos dar aqui quantidade de aumentar, fazer um raio maior ou menor nele, dar mais ou menor segmento para dar resolução, fazer twist, entortando aí, a gente cria um efeito bem legal na forma. Temos como restaurar e vamos apagá-lo com X. Vamos ver outro tipo de torus aqui que eu achei interessante, é o Super Toroid. Temos aqui o Big Radius, que é o raio menor, segmentos para dar resolução, engordar ou tornar mais flat aí a forma, fazer com que o objeto crie uma forma diferenciada. Temos como variar bastante esses objetos. Tecla X. Outro objeto que nós vamos funcionar aqui é o Geodesic Dome. Ele vai criar um domo aqui. Vocês podem modificar o raio, a frequência, para dar uma forma mais geométrica. Tá? A excentricidade do objeto, a sua forma. O alongamento, para cima ou para baixo. A escala, que temos alguns formatos que a gente pode criar, que é o cilíndrico. Temos grid, temos a parábola, temos o torus, temos a esfera. Então aqui vocês podem alterar da forma que vocês quiserem, pessoal. Eu vou clicar o X aqui para apagar. Vamos adicionar outro objeto aqui interessante para a gente, que são os objetos extras. Nós vamos ter o diamante, e temos três tipos de diamantes aqui que a gente pode utilizar para as nossas necessidades aí nos projetos. A exemplo do brilhante, do diamante em si, e se nós selecionarmos esse operator aqui, a gente pode restaurá-lo. Aqui a gente pode dar maior número ou menor número de segmentos para torná-lo mais resoluto ou mais flat, se for o caso. A gente pode diminuir esse efeito aí de corpo do diamante, fazer com que essa parte superior seja menor ou maior, alongá-lo ou não, para cima ou para baixo, e dar maior tamanho em relação ao ponto de baixo do diamante.
Então, isso aqui é um dos objetos interessantes. Tem um outro tipo de objeto aqui com Shift A. Vamos ver dessa vez o objeto extra do tipo Beam Builder, que significam vigas, né? Essas vigas podem ser no formato T, no formato I, no formato C, no formato box, que é o formato fechado. Vocês podem ver aqui que é interessante para a gente atuar. Lembrando vocês que vocês podem alterar aqui os parâmetros para alongar, para dar mais corpo, profundidade, ou até mesmo menos largura aqui nos seus segmentos. Tecla X. Outro objeto extra aqui, que a gente pode trabalhar, é o objeto em forma de Step Pyramid, que são os passos de pirâmide. Nós temos aqui uma pirâmide inicial. Vocês vão ver que essa pirâmide ela tem no seu operador present apenas a forma de voltar a essa condição inicial, mas nós temos aqui, pessoal, como configurar o número de passos para tornar essa pirâmide maior ou menor, mais larga, menos larga, com mais ou menos lados. Então aqui o número de lados, ó, eu posso aumentar, diminuir, eu posso diminuir o número de passos para criar menos andares aí na pirâmide, posso alargar ou afinar a pirâmide, posso dar maior ou menor tamanho aqui da pirâmide e tenho como reduzir esses passos para fazer com que eles sejam mais largos ou menos largos no efeito piramidal aqui. Voltando às nossas configurações, se eu quiser voltar à condição inicial, é só clicar em Restore Defaults, eu volto àquela condição inicial da pirâmide. X para apagar. Vamos ver outro objeto interessante, extra, que é o Honeycomb. O Honeycomb, ele na verdade é aquela forma de construção de uma colmeia de abelhas. Então nós temos aqui como aumentar o número de linhas, para essa forma aumentar pelas linhas ou pelas colunas, que abrange o eixo X e o eixo Y, na condição aqui da formatação. Aqui nós poderemos aumentar o tamanho das células, dessa colmeia aqui, e essa parte interna a gente pode afinar ou diminuir a abertura desses orifícios aí da forma de colmeia. Tecla X. Vamos ver outro objeto extra, que é o Teapot. Teapot, na verdade, é um bully que a gente pode utilizar para fazer um trabalho inicial aí junto aos projetos. Posso aumentar a resolução para dar mais definição ou diminuir a resolução do mesmo. Eu tenho aqui o Teapot, que é a colher do nosso bully de chá aqui. Legal, né? Vou dar um X aqui. Outro objeto extra que eu posso utilizar é o objeto Mange Sponge, que é a esponja de Mange. Este objeto aqui, na verdade, ele é uma curva universal, uma extensão tridimensional que foi descrita pelo matemático Carl Menger em 1926. E isso é interessante porque o que é que ele faz? Ele consegue fazer uma formatação de um objeto onde ele usa a exponenciação de 20 elevado a n para ter o resultado da subdivisão de uma determinada malha cúbica. Vocês vão ter aqui, nesse caso, o objeto elevado a essa divisão que vocês estão vendo aqui, um objeto com 20 divisões. Se nós aumentarmos esse nível aqui para 2, nós vamos ter o objeto elevado a 2, ou seja, 400 subdivisões de cubo, utilizando aqui essa extensão tridimensional. Se aumentarmos para 3, esse objeto vai ter a extensão 20 elevado a 3 para termos o resultado. Então é um objeto muito complexo. Temos que ter um certo cuidado ao usar esse nível aqui na sua proporcionalidade, pois pode causar um crash aí no equipamento durante o processamento. Vamos usar aqui no nível 1, interessante. E é isso aí, pessoal. Temos aí já alguns objetos que vocês podem usar a criatividade e utilizá-los para o que vocês bem entenderem junto à área de trabalho. Bom proveito dos mesmos, espero que vocês tenham entendido e possam ativar aí para usar de forma interessante nos projetos que vocês estejam realizando na área de trabalho. Até o próximo tutorial e um forte abraço a todos.